Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sou o pastor Antônio Fábio. Estamos aqui para mais uma videoaula em nome de Jesus. E desta feita iremos falar sobre a batalha do Armagedon. Meus irmãos, nós estamos aí em uma sequência de estudos escatológicos. É importante que vocês assistam às aulas passadas, para que vocês tenham uma base dos eventos que irão se sucederem durante a grande tribulação e também durante o milênio e todos os acontecimentos futuros. Pois bem, a batalha do Armagedon, um grande conflito no final da grande tribulação, com o propósito do extermínio de Israel. Nós, conforme falamos na vez passada, iremos tratar exclusivamente dessa batalha, para que não haja confusão, conforme dissemos, com relação às 3 futuras guerras preditas na Bíblia Sagrada. Muito bem. A batalha do Armagedon. Todo mundo fala na Terceira Guerra Mundial, as pessoas especulam, discutem, falam do seu modo, mas nós vamos analisar, conforme as aulas passadas, todas essas doutrinas à luz da Bíblia, porque o importante é a Bíblia, é o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Muita gente começa a fazer suas próprias opiniões e termina trazendo confusão na mente do povo de Deus. Pois bem, o grande conflito no final da grande tribulação, com que propósito? Evidentemente, com o propósito de exterminar o país de Israel. Na verdade, o diabo tem raiva do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tem planos futuros com este povo. Por que o diabo quer destruir a igreja? Porque Deus tem promessas para a igreja, promessas de salvação, promessas futuras, promessas gloriosas. Muito bem. Meus amados irmãos e amigo internauta, vamos aqui ao significado do termo Armagedon. Geograficamente, Armagedon significa montanha de Megido, ou Megido, e isso designa o local onde será travada a grande batalha no final da grande tribulação. Apocalipse 16, versículo 16, diz que Israel lutará contra os exércitos do anticristo. Armagedon sempre foi um campo de batalha, sempre foi uma região estratégica, onde todas as forças do mundo se reunirão em batalha contra Israel e contra Deus. Apocalipse 16, versículo 16, e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Então é um deserto, né?
aonde vai se travar uma grande batalha. Está aqui essas informações em formas de ilustração, um mapa, e a Bíblia Sagrada diz que o Armagedon, isso no sentido profético, é chamado de planície de Jezreel, que vai do Monte Tabor ao Monte Carmelo. É chamado também de lugar de tropas, lugar de multidões. Então, se você for analisar através da história bíblica, vários personagens do passado morreram em batalha exatamente nesse lugar, no território do Armagedon. Cícera, em Juízes capítulo 8 e 30, foi um comandante que tombou ali. Acasias, segundo Reis 9, 27, também guerreou ali. Josias, segundo Reis 23, 29 e 30, também tombou ali. Saul e seus filhos, Jonatas, Abinadab e Melquisua, 1 Samuel 29 e 1, 31, 1 a 13, e também as forças do anticristo vão tombar ali, porque Israel vai lutar heroicamente, conforme vamos ver nas aulas a seguir. Então aqui está uma foto desse lugar, tá? O significado do termo Armagedon, né? Aqui se travará a grande batalha, Meguido, né? Bendito e engrandecido é Deus, porque revela todas as coisas em sua palavra. A batalha do Armagedon não será uma luta do mal contra o bem. Os irmãos, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque os famosos TJ, os Testemunha de Jeová, afirmam que o Armagedon será uma batalha do bem contra o mal. Não existe pessoas físicas. Ora, segundo a Bíblia, esse pensamento dos TJs não é um pensamento coerente, verdadeiro, porque a batalha será literal. A batalha é batalha mesmo, é guerra mesmo. Zacarias 12, versículo 3 e o versículo 12, versículo 9, diz: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Irmãos, grave, todas as nações da terra. A guerra de Gog é as nações confederadas apenas. Armagedon, todas as nações da terra, através dos seus exércitos, seus governos representantes, vão estarem ali acampados com a finalidade de dizimar o povo de Deus. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está aí no versículo de número 9. O versículo 12 diz: a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Está aí. A apostasia dos homens, meus irmãos, vai chegar a tal ponto que eles irão cometerem a loucura
de lutarem contra Deus. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Em Apocalipse capítulo 16, verso 13 ao 16, fala sobre essas coisas. Ali tem pessoas enganados por espírito de demônios, enganados por Satanás, enganados pelo falso profeta. Eles vão marchar contra Jerusalém. Muito bem. Lá a palavra de Deus diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andem nu e não vejam suas vergonhas. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Veja que isso é importante, porque quem não quer dar crédito à verdade de Deus para serem salvos, vão dar crédito à voz do diabo, à voz do falso profeta, do anticristo, e vão cometer a loucura de querer lutar contra Deus. O propósito da besta nesse dia é exclusivamente exterminar o povo judeu. Por quê? O diabo não é besta, não, viu? O diabo sabe dos planos de Deus relacionados com Israel e quanto ao mundo. Por exemplo, o milênio, que tem a ver com Israel, e uma série de coisas. Por isso, Jeremias diz, no capítulo 31, verso 35 ao 40, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, irmãos, a lua vai deixar de existir? O sistema planetário vai deixar de existir? Não. Assim, Israel também jamais vai deixar de existir. Então é bom que o diabo se previna, porque vai ser derrotado, e todos os homens que lutarem contra o povo de Deus. Muito bem. Seguindo o nosso estudo, nós iremos analisar aqui o heroísmo dos judeus. Por quê? Porque eles irão lutar de uma forma heróica nessa batalha que vai durar apenas um dia. Em Zacarias, no capítulo 14, versículos 6 e 7, e o verso 14, diz: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem de dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então aqui está falando de cataclismas naturais,
Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Na verdade, o povo de Israel vai enriquecer dos despojos dos homens sanguinários, né? Exatamente pela intervenção divina na guerra. Deus vai intervir nessa batalha com a repentina aparição de Jesus Cristo em glória, lá em Jerusalém, causando grandes destroços nos exércitos da besta. Irmãos, amigos, meu caro internauta, o morticínio será incalculável nesse dia. Lembra que um anjo só já matou 185 mil soldados na antiguidade? Segundo Reis, no capítulo 19, versículo 35. Isso deve ser um aviso. Muito bem. As forças que atacarão no deserto vão ser destruídas naquele dia. Antes de Jesus descer em Jerusalém para livrar Israel, ele vai atacar as forças do anticristo lá no deserto de Edom, ao sul de Israel, porque para lá vão escapar os remanescentes judeus, e também porque Edom se acertará ou aceitará ao anticristo, tirando os judeus fugitivos. Mas Edom será punido, viu? Esse país que é irmão de Jacó, irmão de Israel, né? Eles irão serem falsos por um momento, mas Deus vai punir eles, né? Isaías 34, 1 a 16 e 63, 1 a 7, né? Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Veja que com Deus não se brinca. Aí vem aqui o versículo de número 1. Quem é este que vem de Edom? Jesus desceu lá. Quem é este que vem de Edom e de Boza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Está aí Jesus se manifestando para livrar Israel. Os cadáveres e as águias. Irmãos, é bom notar que em Mateus 24, 28, Lucas 17, 37, essas referências não se aplicam ao ano 70 depois de Cristo. Embora as insígnias dos romanos eram uma águia, o texto não se aplica a eles, mesmo que os romanos tinham aquele emblema, não é? Como uma águia, o texto aqui não está se aplicando a eles, porque muita gente confunde isso aí. No Armagedon vai haver, na verdade, uma grande carnificina, tamanha, né? Pessoas irão serem mortas, jogadas, espalhadas pelo chão, porque vão tentar lutar contra Deus. Mateus 24, 28 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lucas 17, 37 diz: então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres.
ou as águias, não é? Muito bem. Mateus 24:15 diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, nós vimos aqui que Jerusalém seria o lugar santo. Mateus 24:15, 27:53 e Atos 6, versículo 13. A nação judaica, aqui no versículo, na profecia, seria, nesse caso, o cadáver ou o corpo. A frase deixados seriam os judeus deixados no sentido espiritual, e por esse motivo estariam as águias, isto é, os soldados romanos no seu país. As águias seriam os soldados romanos, no caso. O contexto: um será levado e deixado outros, Mateus 24:40, quer dizer, um deixado morto à presa das aves, e o outro, o crente fiel, levado por Cristo para o deserto de Pela, na Palestina. Por isso diz a palavra de Deus, tá? Mateus 24:40 diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, né? Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, né? Então, multidões, na verdade, serão mortos, cadáveres sobre cadáveres. Este é o fim de um povo que não quer reconhecer a soberania de Deus e a salvação em Jesus Cristo. Dando sequência, nós vamos analisar aqui o sentido profético desses versículos, tá, irmãos? Sentido profético. Muito bem. O lugar santo seria o templo. 1 Reis 8:19, Salmo 5:7, 2 Tessalonicenses 2:4 e Daniel 12 e verso 11. Lembra do templo que falamos na aula passada? Então, o lugar santo seria o santo templo em Jerusalém. Em 1 Reis 8:19 diz: todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Deus falando através do profeta com Davi. E esse lugar santo, Salmo 55:7, Salmo 5, verso 7, diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Em 2 Tessalonicenses 2:4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Daniel 12, verso 11, diz: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Muito bem, irmãos. Esse lugar santo da profecia, dentro do critério desses versículos, seria o santo templo, o templo da grande tribulação. O cadáver em Mateus 24:15 e o corpo em Lucas 17:37 formam uma locução plural. Seria então os soldados mortos no vale do Armagedon, levados e deixados. Tem essa formulação: será levado um
né? A palavra grega aqui para levor é ário, no texto aqui, né? É ário. Mateus 24, 39, 40, 1 e 20, 24, Mateus 26, 37, Marcos 5, 40. Então, segundo os rabinos, ário tem o sentido de levados para a destruição, como no dilúvio. O que houve no dilúvio? As pessoas foram levadas para o dilúvio, para a destruição, significando recompensas. Em Mateus 24 e 40, a palavra levou é paralambano, e tem o sentido de levados para receber uma recompensa. Paralambano com o sentido de receber. Mateus e Marcos trazem esses sentidos ao termo. Marcos 1, versículo 20, Marcos 5, versículo 40, Mateus 1, 24, 26 e o versículo de número 37. Na verdade, muitos serão levados para a matança, né? Levados para a destruição. Seguindo a volta de Jesus Cristo e as nações rebeldes. Então, como Israel vai estar sendo dizimada pelas nações confederadas e dirigidas pelo anticristo no Armagedon, Daniel 7, versículo 13, Mateus 24 e 30, Atos 11, 1 e 11, Atos 1 e 11, diz que Jesus vai vir fisicamente, corporalmente, para lutar em favor de Israel. Em Daniel 7,13 está escrito assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Em Mateus 24, versículo 30, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Em Atos 1, versículo 11 diz: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Então, irmãos, quando Israel estiver sendo desbaratinado pela espada do anticristo, eles vão clamar pelo Messias. E nessa segunda vinda do Messias, todo olho verá. Nada é impossível para Deus. Mas como que o Messias virá? Como que todas as pessoas de todos os lugares da terra irão ver Jesus descendo nas nuvens com os cristãos, com os anjos? Claro, meus irmãos, através dos meios de comunicações, os satélites sofisticados e modernos, programas internacionais de TV, e além disso, Deus tem meios superiores a tudo o que o homem possa inventar. Assim como o mundo inteiro verá os cadáveres das testemunhas no chão lá em Jerusalém. Através de quê? Através dos meios de comunicação. Isso para Deus não é problema, não é? Então,
o povo de Israel vai clamar, né? O anticristo e o falso profeta serão destruídos, serão lançados no lago de fogo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, Apocalipse 19, 20, diz que esse inimigo ferrenho de Deus vai ser lançado no inferno. 2 Tessalonicenses, se não falha melhor, 2,28, está escrito: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então Israel vai clamar, e no clamor de Israel o Messias desce e livra Israel, prende Satanás e o falso profeta e lança num lago de fogo. Apocalipse 19, 20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Ora, irmãos, fica um alerta aqui para você, amigo, você que tem o hábito de adorar imagens, de prestar devoção a imagens. Naquele dia você será uma presa mais fácil. Então abandone esse pecado, e abandone agora mesmo. Então finalmente Satanás será confinado no lago de fogo, porque Jesus vai descer lentamente, e o arcanjo Miguel vai prender Satanás numa grande cadeia e vai ficar acorrentado no inferno durante 1000 anos, e lá estará o falso profeta e o anticristo. Jesus Cristo será aceito nacionalmente como seu Messias. Você sabe que desde o passado os judeus o rejeitaram, Jesus, como seu Messias. Mateus 23 e 37 a 39, capítulo 27, 22 a 25, né? Eles rejeitaram, não, crucifiquem, etc, né? Agora, os remanescentes de Israel, que foram expurgados e arrependidos durante os conflitos e os cataclismas da grande tribulação, eles irão reconhecer a Jesus como seu Messias prometido. Isaías 4, verso 3, 59, verso 20, capítulo 60, verso 21, Oséias capítulo 3, verso 5, Zacarias capítulo 12, 10 e versículo 11, não é? Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. No versículo de número 10, está escrito: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantear-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Verso 11 do capítulo 12 de Zacarias: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Meguido. Muito bem, irmãos, os judeus vão orar e chamar pelo Messias. Na festa da expiação e dos tabernáculos sempre houve arrependimento e alegria. Os festivais sagrados da expiação e da festa dos tabernáculos têm um sentido profético e falam de arrependimento, falam de alegria, que apontam para o retorno de Israel ao seu Deus. Levítico 23, 27 a 32.
No versículo 27, combina com Zacarias 12:10. Então, todos os judeus irão reconhecer o Messias e Israel será salvo num só dia. Isaías 66, verso 8, 10, 22, Romanos 11, 26. E terá um final feliz. Deus retornando para o seu povo, o rei será aceito pelo povo judeu, e aí a história continua. Por quê? Porque então Satanás sendo preso, o anticristo sendo lançado no lago de fogo com o falso profeta, o Senhor então irá estabelecer o tribunal para julgar as nações vivas na época, que será o nosso assunto seguinte, né? Ele julgará as nações vivas para definir quem vai participar do milênio e quem vai ser lançado no inferno. Deus abençoe a todos vocês. O nosso próximo assunto, nós iremos tratar sobre esse episódio seguinte, que será o julgamento das nações vivas, no nome do Senhor Jesus. Amém. O web Relatos Proféticos.